você já está com a sua blacklist pronta? Se você não sabe do que eu estou falando, é porque você não viu a aula live de ontem. Ontem nós estávamos falando sobre você ter uma blacklist e também que não tem problema caso você entre na blacklist dos outros, né? E aí, dando sequência, o que ele falava muito? Que se as pessoas quebra valores e princípios com ele, é algo que para ele é algo essencial, ele não dava, digamos assim, outras chances. Então, uma forma de você trabalhar bem com ele é você trabalhar com princípios e valores. E isso daí faz sentido, porque se você tem uma sociedade, se você está numa parceria e só uma pessoa está ganhando, tem coisa errada. Se você tem uma sociedade, uma parceria, e dentro dessa sociedade, dessa parceria, as pessoas elas não estão trabalhando com princípios e valores, tem coisas erradas aí. E aí isso daí é ruim porque acaba sempre alguém saindo prejudicado. Sempre que nós ferimos princípios e valores, alguém é prejudicado. Bom dia, meu amor, vou aceitar a sua solicitação. Bom dia! Nossa, deixa eu dar uma limpadinha aqui. Só um pouquinho. Show de bola. Enquanto ela limpa ali, vamos discutir aqui. Por exemplo, um primo meu que só tem inveja, tentei uma, tente uma tarefa para chegar perto dele, para acabar com essa distância, para ele parar com essa bobeira. Faça algo que possa estimulá-lo a fazer as coisas dele para ele, parar de pensar em você. É bem econômico fazer isso, viu? Entenderam, gente? Você entendeu que você leu? Não, por isso que eu tô... Deixa eu ler. Por exemplo, um primo seu que só te inveja. Tente uma tarefa para chegar perto dele para acabar com essa distância. Ele diz então que a inveja é uma distância? Para ele parar com essa bobeira da inveja. Pessoas que têm inveja das outras. Faça algo que possa estimulá-lo a fazer as coisas dele para ele parar de pensar em você. Então, a inveja é uma pessoa que está pensando muito em você, querendo ter as coisas que você tem, querendo ser quem você é. Então você se Então, ele tem que parar com essa bobeira. Se aproxima dele para mostrar que não é tão É bem distante. econômico fazer isso. E ver que você é um ser humano, assim como ele. Você come, você dorme, você vai ao banheiro, faz suas necessidades, igual todo mundo. Tem pessoas que ficam olhando as outras e querendo ter a vida delas. Vai cuidar da sua vida. Veja como essa pessoa é na íntegra, perto de você. Você vai ver, nossa, deixa eu cuidar da minha vida que é melhor. Depois que você vai crescendo na vida, você vai percebendo que várias pessoas vão te colocando em suas blacklists. Ah, tá. Com um primo conhecendo ele mais de perto, vai colocar ele na blacklist. Ou seja, não vai querer mais ter. Não vai invejar mais tanto ele. Por exemplo, depois de algumas pessoas fazem o método IP, outras ficam com raiva de mim. Porque elas gostam de dominar umas às outras. E as pessoas saem do método IP livres. Daí a raiva vem para cima de mim. E eu entro na backlist delas. Até o dia em que eles mesmos fazem o método IP. E eles mesmos vão lá e me tiram da sua blacklist. Você não tem que gastar energia com isso. Você tem que fazer tarefas pontuais. Crie sua lista de pessoas que você não quer se relacionar. Se der para converter, melhor ainda. Para você gastar menos energia, mas tenha proximidade com o inimigo. Essa proximidade é saber os passos dele. Vou te dar um exemplo. A Bíblia fala que o diabo fica ao derredor, ele fica rugindo como um leão. Ou seja, ele não é um leão, mas se você entender e sacar os passos dele, você o vê com facilidade. Quando você não vê, você é tragado rapidamente por ações que ele faz e você só vê depois que acabou com tudo. Vamos mandar ali um bom dia para Paty, Cateto Marques, Rodrigo, Gilson também. Bom dia para todos vocês aí. Desafio.
blacklist, fique perto dos seus inimigos, se distancie de pessoas que não têm os mesmos valores que você. O desafio é assim: crie a sua blacklist, pelo menos com 10 pessoas, e faça uma tarefa para cada uma das pessoas que está na sua blacklist. Mas que tarefa seria essa? Ficou muito vago. Você tem uma blacklist de pessoas que você quer colocar lá, certo? Então fazer uma tarefa é talvez uma tarefa que vai fazer com que ela entre para lá. Vou pegar um exemplo. Testá-la para ver se ela vai realmente para a Eu blacklist não ou não. consigo emagrecer, que não sei o que, me ajuda, tá bom? Fica 70 dias sem comer açúcar. A pessoa, quando ela vê o que você tá mandando ela fazer, vai falar, quer saber? Eu não quero isso não. Aí ela mesmo vai se distanciar pelo que tem para ser feito. Ou ela vai se esforçar e fazer. E aí você vai mostrar que ela não deve ficar na blacklist, que ela deve vir para os close friends. Close friends? Você que inventou isso? Não, existe, os amigos próximos, né? Ah, tá. Amigos do armário? Closet? Tipo Não, de... closer de próximo. Ah, tá. Entendi closet. Entendeu? Então, 23º capítulo, eu gosto desse número 23. Algum amigo já te falou que você é tóxico? Nossa, se alguém, um bom amigo te falou, ele era amigo mesmo, hein? Tenho certeza que você se ofendeu quando ele falou isso. Mas esse era um amigo de verdade. Porque os amigos de mentira, eles não contam a verdade pros amigos, né? Mas os de verdade contam a verdade pros Não amigos. vão falar você é tóxico. E o que é ser tóxico? Comportamentos tóxicos significam que se você tem seu network está correndo um grande perigo. O primeiro deles é bajulação. Gente famosa, importante, odeia. E gente íntegra também repudia essa toxina. Ai, mas você é tão legal, amiga. Ai, sabe, tem um exagero. Não é um elogio. Você percebe que passa um pouquinho da linha entre o elogio e a verdade, né? O elogio sincero e a bajulação, ela passa um pouquinho desse limite. Então, é admiração. E a admiração, você sabe o que é? É uma distância que você cria da pessoa, um vale de distanciamento entre você e o outro, só para você ficar lá babando o ovo dessa pessoa. Idolatria é quando você acha que o cara é o master. Pare com isso. Pessoas são iguais. O que diferencia umas das outras são a essência e os valores que cada uma carrega. E você que não tem valor vai ficar babando em quem tem? Tá aqui uma dica. Vá gerar valor. Se você ainda está babando, admirando ou fazendo sei lá o que em relação aos outros, você vai voltar na parte da geração de valor e vai ler novamente. Então, volta na live Geração de Valor que você vai ver sobre isso aqui. Você que é negativista, ninguém suporta ficar perto de você, gente. É como se você azedasse o ambiente. A geração mais negativa da história da Terra é a geração que conheceu a televisão. A maioria das pessoas... Nossa, é verdade. Por que é verdade? Já vamos falar sobre... A maioria dos nossos pais são muito negativos, porque eles entraram no clima da televisão. Gente, tem tanta gente que fica sendo noticiário, que eu conheço, e ainda fica falando assim, nossa, você não tem ideia como é que o mundo é perigoso. Nossa, você não tem ideia como que esse mundo está perdido. Nossa, você não viu que entrou um cara na casa de não sei quem, matou não sei quantos? Você não viu? E é só desgraça, principalmente os noticiários. E se você perguntar para essas pessoas, tá, beleza, na sua casa, quantas vezes isso aconteceu? Nenhuma. E com você, quantas vezes isso aconteceu? Nenhuma. Então, como é que você está afirmando um sofrimento, um mundo ruim? Para que ter filhos? O mundo está tão horrível. Tem tanta gente ruim no mundo, para que você vai ter filhos? Então você me diz que a pessoa só vê o lado negativo, de tanta informação só negativa que ela vê. Nossa Senhora, Jesus Cristo. É assim mesmo. A pessoa só vê o lado negativo. Doutora Leia Marx. Então, imagina que ela ficou tão acostumada a ver o lado negativo da reportagem, que quando ela sai na rua,
ela vê assalto em tudo quanto é lugar, vê maldade em tudo quanto é pessoas, até quando não tem. Então, cuidado com o negativismo aí e com esse excesso de informações inúteis das televisões, né? Eu falei as inúteis porque existem também 1 a 2% de informação útil que passa na televisão. E não é só televisão, celular, Instagram, Ontem YouTube. mesmo nós estamos fazendo a palestra sobre casal e qual foi a pergunta do cara? Como é que eu faço para sair do negócio se eu abro o TikTok e já começa a aparecer menininha de decote? Aí, Quanto mais você olhar, mais ele vai mostrar para você. O algoritmo vai falar, você quer mais disso. É como a lei da atração, sabia? Você vive isso uma vez, aí o algoritmo fala, ele quer mais disso. É igual a reclamação. Você reclama, o universo fala, você quer mais disso. igual a Então, deixa eu negatividade. te dar mais disso. Você é negativo? Você gosta de ser negativo? Vamos dar mais negatividade. É bem isso mesmo, viu? Se inspirado na lei da atração, hein? Os caras conseguiram modelar a lei da atração para criar um algoritmo. Olha que interessante, o algoritmo da atração. Reclamação. Reclamar. É clamar 2 vezes para a pessoa errada. Tá falando aí sobre reclamação? Aí, ó, tá vendo? Reclamação é clamar 2 vezes para a pessoa errada. Você clama para Deus. Quando você reclama para o ser humano. Quando você reclama, você fala com quem consegue resolver. Quando você reclama, você está falando com quem não pode resolver. Só que você está pedindo para o universo, me manda mais disso. Eu quero mais. Reclamação é coisa de gente que não é benevolente com quem erra. Por favor, pare de ser essa pessoa reclamona e não permitir que os outros tenham atitudes dentro da maturidade que possuem. Pare de exigir a perfeição que você não tem. Engraçado que quem reclama mesmo que deseja a perfeição, mas aí você olha, ela vai falar, não, eu sou o mais pecador de todos. Mas se é você vai na igreja, você não pode Mas fazer fala nada. assim, eu sou mais pecadora, então eu não preciso ser uma pessoa melhor. Isso é pior, né? Exatamente. Porque eu não estou à frente, eu não estou falando para as pessoas. Aí a pessoa não transborda, né? Coisas boas, não fala. E o uso de muleta, de desculpa para não transbordar, para não ajudar. Que nem agora, pessoal, você está assistindo a live aí, pega um aviãozinho lá da Delta, manda para 3, 4 pessoas, isso se chama transbordo. A nossa vida são níveis, né? Eu recebo, eu vejo que é algo bom, eu aperto o botãozinho e transbordo. O transbordo ajuda mais pessoas a acessarem essas coisas. Assim como também a reclamação. Que a pessoa com reclamação, ela acha que os outros têm que ser perfeitos, mas ela não tem que fazer mais nada. Não precisa. Sim. A parte dela não precisa. Amargura e mágoa. A mágoa é uma má água. Má água do seu organismo. Pare de ficar carregando os outros. Essa água paralisada e represada dentro de você gerará um cheiro fedido em azedume. O medo é uma semente que só é plantada na mente de quem não faz tarefas. Uma forma de se livrar disso é fazer atividades propostas e sendo produtivo. Tô com medo! Vai com medo mesmo. Porque o ser humano, ele é normal ter medo. Tem medos psicológicos e medos reais. Tô com medo! É um medo real? É. Então, fiscaliza e trabalha aí, porque normalmente o medo real, ele é para te proteger. Tô com medo! Medo do quê? Não sei. Então é psicológico? É. Então, se é psicológico, vai com medo mesmo, porque o psicológico vai querer fazer você parar às vezes. A Jéssica Carla, bom dia, tudo bem? Então, quantas vezes eu tô com medo de fazer uma palestra? Vai com medo mesmo, é psicológico. Qual que é o risco que eu tenho lá? De repente eu tropeçar, cair? Se eu tropeçar, cair, eu levanto. Então, o medo de algum animal passar lá e me matar, dando uma palestra, é pouco provável. Você percebe que aí é o medo de necessidade de aprovação, o medo de errar, falhar em público? Então vai com medo, que é o medo psicológico. Agora, por exemplo, estou num prédio de 20 andares, vou ficar na beirada, é óbvio que você vai sentir medo. E mesmo que seja um medo real de falhar, o que você pode fazer para não falhar? Se aperfeiçoar, estudar mais, mas aí... Dominar o assunto. Como que está o seu comodismo? Sua disposição? Tenho medo de falar em público, mas também não vou estudar sobre.
É claro que você vai continuar sempre com medo. Não vou me expor aos pouquinhos. Eu queria parece igual aquele cara que já fez 5.000 palestras, mas você está disposto a fazer 5.000 palestras para ficar igual ele? Quantas palestras você já fez? Entendeu? Você tem que parar de dar desculpas. Desculpas são mentiras gourmet que você conta para os outros. Ninguém acredita e muito menos você. Para que você, para que você vai usar isso, você precisa extirpar essa toxina do seu comportamento. Quem é bom em dar desculpa, segundo ele, não é bom em mais. A gente percebe quando a pessoa está dando desculpa quando você fala para colocar uma tarefa e ela, mas eu não posso fazer isso porque, não, só para você fazer a tarefa. E você começa a dar desculpa, dizendo por que você não pode fazer, eu não quero saber. Põe a tarefa. O Pablo, ele ficou famoso agora, né? Pô, tem aquele negócio, começa pelo como. Como, tarará, tarará. Então, é exatamente sobre isso, né? Parar de dar desculpa, porque quando você quer contar história, você quer que aquela pessoa entre na sua realidade, naquilo que você está vivenciando, e com base nisso, ele se adapta, né? Eu preciso contar a história para justificar o porquê que eu faço. Ele não quer disso, ele quer saber qual que é o seu problema e como resolve. Não quer saber a história, porque exatamente assim ele não se contamina para ser mais direto e rápido possível, né? A mentira aponta para a insegurança. Não interessa o nível. Isso mostra que você não tem segurança em si. O exagero também é a mesma coisa, é um tipo de mentira. Quando você tem confiança, você vê que muitas vezes eles contam histórias, por exemplo, o Pablo, o Nézio, o Thiago, e as histórias não são mentiras. Muitas vezes também não são exageradas, só que elas são enfatizadas em alguns pontos específicos para parecer maior e mais bela do que a história que você já vive. Muitas vezes o que ele conta é uma coisa que você já vive no dia a dia, mas o jeito como ele conta faz com que pareça que o que ele faz é maior do que o que você faz. A diferença é só que ele aprendeu a contar história. E quando ele conta a história, não é mentir. É contar a história usando o princípio da verdade. É como se tivesse uma estrutura que, se você contar de um jeito a sua história, ela vai parecer mais empolgante. Ela vai parecer mais atraente. E é errado querer ser mais atraente? O livro mesmo diz: seja mais atraente para atrair mais pessoas. Agora, a mentira, por exemplo, vou só para vocês contextualizar aqui. Eu chego, vou contar para a Dana. Lá no livro Quem Pensa Enriquece, no capítulo 6, tem uma declaração. Uma declaração que você faz para o universo, para Deus, para o universo, uma prece. Eu falei do livro porque é exatamente o que estava na minha frente, gente. E aí, nessa declaração, ela é poderosíssima. E se você conseguir, durante um período de tempo, todos os dias, de manhã e de noite, ler e sentir, você tem que ler em voz alta, ouvir e sentir que aquelas palavras são verdadeiras. Quando você conseguir fazer isso, muito provavelmente aquela quantia de dinheiro que você escreveu nessa declaração, ela vai chegar para você. Pelo menos é isso que diz no livro. Então, eu peguei e fiz isso durante 2 anos e pouquinho. Só que chegou um ponto, só que eu não fui fiel. Um dia eu fazia, outro dia eu não fazia, um dia eu fazia, outro dia eu não fazia. Porém, eu conheço pessoas que fizeram o livro e seguiram ao pé da letra. Essas pessoas alcançaram resultados. E conseguiram resultados extraordinários. Então, deixa eu perguntar, e você que está nos assistindo na live? Vai fazer o quê? Vai baixar o livro, vai escutar o audiobook, vai descobrir sobre essa declaração para você começar a fazer ela a partir de hoje? Porque muitas vezes é isso que precisa. Você percebeu que eu contei uma história? Eu não usei da mentira, eu falei a verdade, mas também eu coloquei você no meio dessa história. Isso é uma forma de storytelling. Rafa, você faz isso o tempo todo? Quase nunca. Tem que treinar, tem que se habituar. Mas você já sabe como faz, então agora é prática. Prática. E com o tempo a verdade vai surgindo. Então, não mentira, né? Outra coisa é a prolixidade. Mas é que, então, vai direto no como. Não, é que eu tenho que falar sobre isso, porque ontem, e eu preciso também falar sobre isso, e tá, mas o que você quer logo? Mas talvez a como é? Prolixidade. Prolixidade é você abrir várias caixinhas
e não chegar tão e se perder nas suas caixinhas abertas. Você começa um assunto, aí dentro desse assunto você abre um outro assunto, aí você abre um outro assunto, mas não fechou nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Começa a se tornar prolixo de tanta informação. Não é só ficar gaguejando, então, tomar cuidado com isso. Eu acho que na parte do prolixo faz sentido o que você falou, viu? Mas aqui que eu tinha entendido sobre prolixidade é você ficar querendo, ao invés de não vai direto, né? Você fica dando volta, rodeando. Você abre uma caixinha, não finalizou ela. Abriu outro, um assunto correspondente, mas não a finalização desse primeiro assunto. Aí você abre um outro terceiro. Não finalizou o primeiro nem o segundo. Aí você tá rodeando, você tá prolixando. Você tá dando palestra. É que esse prolixo que ele diz é tipo assim: por que você tá procrastinando, Rafael? Aí o Rafael, sabe o que que é? É que a minha esposa, ele não fala o dele. Ele quer dar as desculpas, que foi dito aqui. Ah, é que a minha esposa acorda muito tarde Não, 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 e não, eu tenho que não, cuidar não. do meu Não, filho eu não quero saber. Eu quero saber o porquê você não acorda assim. porque eu não tô sendo capaz. Não, porque você Tá. tá procrastinando. Porque eu Por não que tô você. sendo capaz de ir na tarefa e ir lá e fazer. Ou porque eu não sei o que fazer. Ou porque eu sou preguiçoso mesmo. Ou porque eu não quero de verdade. Eu falo que eu quero aquilo ali porque eu acho que é bonitinho, mas eu não quero. Então, o prolixo leva de 3 a 5 vezes o tempo para falar uma coisa que era para levar 10 segundos. Prolixidade é um defeito grave, quebra o network. Obrigado, amor. Eu tenho sido mais muito prolixo, eu vou melhorar isso. Hoje. Hoje você tem a oportunidade na prática de Ó, melhorar isso. Rota lá, Oliveira, bom dia. Opinião. Não dê opinião em conexões. Opinião é aquela mercadoria vagabunda que você dá sem ter compromisso com o Resultado. final. Pare de dar palpite, pare de dar opinião. Se ninguém está te perguntando, Júlia, tudo bem, Júlia? Então, a opinião dos outros tem que ser assim, gente. Você dá opinião. É importante você ouvir a opinião dos outros, sim, mas desde que a pessoa tenha compromisso com o seu resultado. Senão, não faz sentido. Bom, continuando aqui, né? Se você ficar com esse negócio de opinião, palpite, mentiras, exageros, medo, desculpas, idolatria, bajulação, as pessoas vão olhar e pensar: é só mais um trouxa. O que é um trouxa? É aquele cara que carrega a roupa dos outros. Você junta lá pelo menos a trouxa que eu lembro é isso. Eu lembro que você fala que trouxa é a roupa, que você guarda no guarda-roupa. Você pega aquele pano grandão, joga um monte de roupa dentro, fecha, amarra tudo, põe nas costas e carrega lá como se fosse um saco, né? Se você fizer todas essas toxinas, ou tiver todas essas toxinas, ou Rafa Rocha, bom dia, você tem um campo, uma força magnética atrás de você que não te deixa conectar as pessoas e nem elas a você. Fuja desse campo de energia. Mude a sua vibração. Olha, ele já fala da vibração há muito tempo atrás, hein? Comportamentos tóxicos são tão sérios que eu escrevi um livro com o nome Lavagem Cerebral, para ver se você se liberta dessas toxinas que te paralisam definitivamente. São pílulas diárias para você ler, mentalizar e realizar as atividades durante 110 dias. Quantidade de pílulas. Esse capítulo inteiro foi só de coisas que você não deve fazer. Você percebeu isso? Não faça essas coisas. Para você que quer avançar o mais rápido possível, sugiro que volte e leia esse capítulo novamente e faça as tarefas. Além de ler meu livro Lavagem Cerebral, que o ajudará ao muitíssimo a se livrar dessa atitude indesejada. Se você tem um comportamento tóxico, isso está afastando você das pessoas. Elas não suportam esse tipo de pessoa. A maioria delas são boazinhas e nem te falam. Só que elas te tiram das listas legais.
Você nem pode ir nas festas e eventos porque você não é querido. O pior de tudo é que você deve ser uma pessoa que não sabe disso. Você não tem bom senso, não tem autoanálise e autocrítica para saber que está fora da jogada. Entenda uma coisa: um chato nunca sabe que é chato. Você é chato. Sim ou não? Não é uma afirmação, é uma pergunta. A Adriana de Moraes, bom dia, tudo bem? Você sabe alguma coisa ao seu respeito? Pergunte, faça as tarefas e descubra. Você está pronto para avançar na vida? Então, pare de ser tóxico. 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 Desafio. Identifique pelo menos 12 pessoas tóxicas com as quais você convive e faça uma tarefa para cada uma delas. Coloque em frente ao nome da pessoa qual toxina nela está mais presente na vida dela. Então faz a listinha e coloca uma tarefinha para essa pessoa executar. Logo, logo ela vai, sair de perto. Pergunte para 5 amigos o que eles acham de você. O que ele acha sobre você. E amanhã a gente continua com o capítulo 24. Muito bom. Feche seus olhos agora, vamos nos conectar com Deus. Respire fundo. Arrume seu corpinho aí. Sinta o seu corpo, seu pé, suas mãos, suas costas encostando no encosto da cadeira. Respire, alinhe sua coluna. Bom dia, Espírito Santo. Infinita certeza. A dúvida leva a sentir-me fraco na fé. Faz com que eu não perceba a vossa presença. Que eu não sinta que vossa prática busca vencer toda forma de injustiça. Tirai, Senhor, de mim todas as dúvidas, e que eu possa ter a certeza de que com o vosso auxílio não mais terei medo, e me comprometerei com a busca da verdade e da justiça, que eu possa me convencer e ser um fiel seguidor vosso. A certeza de vossa presença seja a alegria do meu dia de hoje. Vinde, Espírito da certeza. Em Mateus 14, versículo 31, está escrito: Imediatamente Jesus estendeu-lhe a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Para quem que ele diz isso? Se o mar me submergir a tua mão. Pedrão, primeiro apóstolo, primeiro papa da Igreja Católica. Me traz à tona pra respirar. E olha que interessante, que não é que o mar vai acontecer isso, mas se o mar é ser, é uma possibilidade, não é uma certeza. Homem de pouca fé, porque duvidasses. Medos, negatividade, tudo isso, todas as toxinas que nos impedem de avançar, de seguir a vontade de Deus. Respira fundo. Abre os seus olhos, se você ainda não abriu, né? Eu já tava É com o olho bom dar aberto já. os comandos. Tenha um ótimo dia de hoje. Obrigado pela presença e amanhã a gente volta com o 20º. Estamos já partindo para os finais aqui, o 24º capítulo. Você quer se tornar a pessoa mais interessante do seu ciclo de amizade? Se quer, é amanhã que você vai aprender. Beijão, gente. Deixa o like e daqui a pouco nós temos mais um capítulo da imersão Método Selfie. Tchau, tchau.